Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a função SomaSys aqui no Excel, uma das mais importantes aí relacionadas a somar vários valores em conjunto e também uma das funções mais requisitadas aí no mercado de trabalho dentro das empresas, ok? Isso aqui pode te levar a uma análise aí para economizar bastante dentro de uma empresa, dentro do seu negócio aí ou algum empreendimento pessoal que você tenha, tudo bem? Então veja que eu tenho aqui a coluna de nome do funcionário, a idade, o estado onde essa empresa contém uma filial, o setor desse funcionário, por exemplo, aqui recursos humanos, vendas, TI, logística e assim por diante. E aqui eu tenho o total de despesas que eu tive relacionado a cada um desses setores. Perfeito? Estados e funcionários aqui. Bom, eu quero analisar o seguinte, ó, a idade mínima, a idade máxima, e entre essa idade aqui de 30 a 50 anos, eu posso ver que o total de todas as filiais em relação à despesa, eu tive 89.238 despesas aqui. Aqui nessa planilha, por exemplo, suponha que seja a de janeiro, ó, janeiro. Eu posso renomear aqui embaixo. E aí, se eu alterar aqui a idade de 20 a 50 anos, eu posso ver que o valor vai alterar, me mostrando aqui 152.572. Aqui ao lado, eu fiz o mesmo SomaSys, porém eu vou escolher o estado, o setor, e aí ele vai me mostrar o total de despesas que eu tive em Goiás, por exemplo, no setor de atendimento ao cliente. Então, se eu alterar o estado aqui, ele vai me mostrar se houve gastos aqui em relação a esse estado e esse setor. Por exemplo, o Maranhão, atendimento ao cliente, não houve despesas. Então, dessa forma aqui, eu vou te mostrar isso utilizando esse arquivo aqui do zero, ou seja, eu zerei as informações aqui. Para isso, então, eu vou clicar na barra de fórmulas, tá? Vou digitar igual SomaSys, abrir o parênteses, e veja que lá em cima, o primeiro argumento que ele me pede é o intervalo de soma. Eu quero somar as despesas, ou seja, essa coluna aqui. Então, eu vou clicar na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, e aí eu vou selecionar toda a coluna. Então, eu cliquei aqui na célula, pressionei Ctrl Shift, seta para baixo, ele selecionou todo esse intervalo aqui. Pressiono ponto e vírgula, intervalo de critérios. O primeiro intervalo de critérios que eu quero é a idade mínima, ou seja, essa coluna aqui de idade. Então, clico na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei toda a coluna, ponto e vírgula, e olha lá em cima, está em negrito, ó, qual é o primeiro critério relacionado a esse intervalo de idade eu quero a idade mínima. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou utilizar esse sinal que eu coloquei aqui em cima. Por quê? Eu quero tudo que for maior ou igual à idade que eu digitar aqui embaixo e que seja também menor ou igual à idade máxima que eu digitar aqui nessa célula da idade máxima, perfeito? Então, eu vou clicar aqui nesse sinal, vou pressionar Shift e pressionar o E comercial. O E comercial, geralmente, no seu teclado, fica no numeral 7, na parte de cima, tá? Então, estou pressionando Shift e vou pressionar o E comercial. Veja que lá em cima, ele colocou esse E comercial e eu vou clicar agora na idade que eu quero. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2, ou seja, o segundo intervalo, ainda é a idade. Então, vou clicar na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui no sinal menor ou igual, e comercial, e vou clicar aqui nessa idade. E aí, olha só o que eu vou fazer agora. Somente fechar o parênteses, pressionar Enter. Perfeito? Então, aqui ele fez a soma. Eu fiz só aqui nessa célula de baixo.
mas é só para você usar como exemplo. Ó. Por exemplo, de 20 a 30 anos, eu tive 35.251 de despesa. Eu posso clicar aqui nessa célula, Ctrl Shift, colar aqui, ó, Ctrl V. Posso só formatar aqui como moeda. Tá lá. Se eu alterar a idade, ó, eu quero saber de 25 a 30 anos. Teve 32.147. De 25 a 55 anos. Teve uma despesa de 73.182. Considerando todas as filiais aqui dessa empresa de todos os estados. Beleza? Agora a gente vai fazer aqui escolhendo o estado e o setor. Assim como eu te mostrei aqui nessa primeira planilha. Eu escolho o estado e o setor aqui. Vou fazer uma validação de dados. Não vou te explicar o passo a passo, porque eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando isso. Vou deixar aqui em cima no card. Você veja com mais calma. Então, para selecionar os estados aqui, eu vou acessar a guia dados, validação de dados. E vou colocar aqui, então, a validação de dados relacionada ao estado, tá? Então agora eu posso escolher o estado aqui, o setor a mesma coisa, vou inserir, considerando então agora o setor, pressionar OK, tá aqui ó, Minas Gerais vendas, vou fazer o soma CIS, aliás, perdão, aqui nessa célula. Porém, eu vou clicar na célula e vou digitar a fórmula pela barra lá em cima, ó, a barra de fórmulas. Então, igual soma CIS, abre parênteses, intervalo da soma vai ser a despesa que eu quero somar, ponto e vírgula, intervalo de critérios 1, primeiro intervalo, vai ser o estado agora. Ó. Então, clico na primeira célula do estado, seleciono toda a coluna, ponto e vírgula, primeiro critério é o estado que eu vou escolher aqui, ó. Então, clico aqui em Minas Gerais, ponto e vírgula, intervalo de critérios 2, o segundo intervalo é o setor agora. Então, vou selecionar a coluna setor, ponto e vírgula, o critério é o setor. Cliquei aqui, posso pressionar Enter. Olha só, em Minas Gerais, o setor de vendas não teve nenhuma despesa. Se eu alterar aqui para Rio de Janeiro, por exemplo, posso verificar que teve uma despesa aí de 3.149. Posso alterar também a relação do setor para verificar se houve alguma outra despesa. Enfim, dessa forma aqui você consegue utilizar o soma CIS aí para escolher valores e chegar ao resultado. Lembrando que tem esse detalhe aqui muito importante dos sinais maior ou igual, menor ou igual, que muita gente erra e não consegue fazer somas utilizando idade aqui no Excel. Se inscreve aí no canal, eu te vejo na próxima.